O Supremo Tribunal Federal começou ontem a votação que pode acabar com as emendas de relator do popular orçamento secreto. A medida que se tornou o centro das discussões sobre a aprovação ou não da PEC da transição deve ser considerada inconstitucional em sua totalidade devido ao voto da presidente da Corte, Rosa Weber. A expectativa no parlamento é que o voto de Rosa seja seguido pela maioria dos ministros e por isso havia uma grande expectativa sobre como se comportaria a ministra. Com a decisão que optou por anular integralmente o modelo de negociações entre executivo e legislativo, o novo governo que assumirá a partir de janeiro deve chegar com mais valores em caixa e com um poder maior sobre o orçamento. Em seu voto, Rosa Weber reforçou o caráter inconstitucional das emendas de relator e afirmou não ser possível manter esse tipo de esquema sem transparência. Julgo procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Olha só, a presidente do STF também considerou que todo o valor que seria distribuído entre deputados e senadores por meio de orçamento secreto retorne para os cofres dos ministérios e que cada ministro seja o único responsável por distribuir o montante. Caberá aos ministros de Estado, titulares das pastas beneficiadas com recursos consignados sob a rubrica RP9, como já disse, orientarem a execução desses montantes em conformidade com os programas e projetos existentes nas respectivas áreas, afastado o caráter vinculante das indicações formuladas pelo relator geral do orçamento, nos moldes do artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 10.888 de 2021. Tá aí, 4 horas e 49 minutos, a Rosa Weber falando, e tem mais ainda uma participação dela, porque ela concluiu seu voto orientando que todo o valor já utilizado no orçamento secreto deve se tornar público em 90 dias, junto com o motivo do gasto e o parlamentar que recebeu a verba. E, por fim, determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo de 90 dias. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Olha só, vamos atualizar o placar então. A votação sobre a legalidade do orçamento secreto foi retomada agora às 3 da tarde pelo STF. O ministro André Mendonça foi o primeiro a votar e defendeu que o orçamento secreto é legítimo, divergindo da relatora. Nunes Marques também encerrou seu voto há pouco, há mais de 15 minutos, e também votou pela constitucionalidade das emendas de relator. O placar nesse momento está 2-1 para manter o orçamento secreto, e neste momento quem está votando é... Vai ter gente tremenda na hora que eu falar esse nome. Alexandre de Moraes no STF tá votando neste exato momento. Quem tá na live consegue ver a cara do Xandão ali. A expectativa é que, caso haja pedidos de vistas, os ministros que estiverem com os votos prontos devem adiantar suas considerações e, na sequência, Rosa Weber soltar uma liminar proclamando a decisão da maioria. Pedroso, eu posso estar muito enganado, vai ter ouvinte torcendo o nariz porque eu vou falar, mas eu achei muito coerente a justificativa da Rosa Weber falando em transparência, resgatando o passado, mostrando que dinheiro que a gente não sabe para onde vai e de onde vem pode dar ruim. Olha só, é um absurdo. É um dos maiores absurdos da minha vida de analista político, de quem acompanha e vive a política, é essa questão do orçamento secreto. É tão feio que me surpreende que o Supremo Tribunal Federal tenha levado tanto tempo para se manifestar de alguma forma.
Tá? Eu defendo integralmente a separação dos poderes, eu acho que é cada macaco no seu galho. Mas nesse caso, não tem como considerar constitucional a distribuição de recurso público de forma discricionária, ou seja, o relator do orçamento decide quanto cada parlamentar vai destinar isso daí. Você acaba, inclusive, com a isonomia entre os parlamentares, escola. Então, a justificativa dela, quando ela olha para trás, que tem que ser dada transparência para aquele dinheiro que já foi utilizado, que já foi alocado, ela está certíssima. E mais do que isso, deveria ser, inclusive, considerada a possibilidade de punir aqueles parlamentares que beneficiaram um deputado ou outro, porque você acaba, inclusive, com a possibilidade da concorrência entre eles. O que está acontecendo? Por que você está privilegiando mais um parlamentar do que outro? Mais uma região do que outra? É o critério de apoio aos presidentes das casas congressuais? Então quem está junto com o presidente da Câmara leva mais dinheiro. Quem está junto com o presidente do Senado leva mais dinheiro. Quem está ali, quem é amigo do Davi Alcolumbre, leva mais dinheiro. Tá errado. Sabe por quê? Além de tudo, você está errado por princípio. Você está utilizando dinheiro público, escola, para comprar apoio político. Isso é patrimonialismo, assim, na veia, porque você acaba com qualquer princípio da moralidade, inclusive da distribuição de dinheiro público. Então, o orçamento secreto ele é absoluta e completamente imoral. Já que você trouxe o tema da imoralidade antes, essa é um caso assim de manual. Se alguém perguntasse o que é imoralidade e tivesse uma foto do lado do dicionário, você teria ali o orçamento secreto. Agora, eu preciso ser absolutamente cético aqui. E a gente precisa chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Então, assim, mesmo que o Supremo Tribunal Federal hoje vote contrário à questão do orçamento secreto, nós já podemos imaginar que o Congresso, junto com o Executivo, escola, eles vão achar algum outro instrumento para sangrar ali o orçamento da União. E sabe por que isso vai acontecer? Porque como você tem um Congresso que depende desses recursos, o presidente do Congresso, né, tanto o Rodrigo Pacheco como também o Arthur Lira, eles dependem desse dinheiro para conseguir manter ali a sua base de apoio. Então, e o governo federal recém-eleito, eles precisam desse apoio parlamentar. Então, eles vão encontrar outros instrumentos de continuar sangrando ali o orçamento. Uma das moedas de troca, eu posso citar aqui, que tem sido comentadas em Brasília, para que a lei das estatais tenha caído tão rápido, é porque já estão começando a acertar o valor do orçamento secreto do próximo ano. Estão falando em 23 bi. A previsão inicial era 19, já falaram em 20 e agora 23. Então, assim, a gente não pode se iludir. Algum caminho para continuar tomando nosso dinheiro por interesses pouco republicanos, eles vão encontrar. Espero que o Supremo Tribunal seja absolutamente duro nesse julgamento e que também aqueles que criticaram durante a campanha eleitoral o orçamento secreto cumpram o que falaram. Mas até agora não têm cumprido, eles têm caído e nadado de braçada nesse dinheiro, nada transparente, escola. Olha só, o Álvaro Veronese na live está dizendo que o Lula se engana, que o Lira irá deixar barato uma derrota como essa. E ele pergunta se não... Escola, concordo com você 100%, mas não é estranho somente agora essa votação? Vou ser sincero que eu não acho não, viu, Álvaro? Eu acho que isso uma hora tinha que acontecer, seja no governo de direita quanto no governo de esquerda. A gente precisava acabar com isso. De alguma maneira, o dinheiro precisa ter transparência. A gente sabe que quando entra no portal da transparência, é mais fácil para os órgãos de controle, até mesmo para os observatórios de transparência, acompanharem o gasto, acompanharem a maneira como esse dinheiro é trabalhado. Então, de alguma maneira, vai ser muito mais difícil tirar da curva ou esconder ali do lado da curva uma grana que é pública. Então uma hora ou outra isso tinha que acontecer, não sei qual que é a sua opinião, Pedroso, mas é dinheiro nosso, é dinheiro que a gente não pode deixar entrar por debaixo do tapete, sair numa sangria como está acontecendo, porque isso vai fazer falta em algum momento. Olha, que seria importante que esse tema já tivesse discutido, eu concordo com você, Álvaro. Tá? Que me parece conveniente ao governo eleito que seja votado agora, concordo com você. Agora, aquelas pessoas que estão imaginando, e eu vi alguns comentaristas de uma rede famosa de jornalismo falando que isso vai favorecer o PT, que vai favorecer inclusive talvez uma candidatura alternativa ao Arthur Lira, é viver no mundo dos sonhos. Tá? Você imaginar que os deputados, com seu corporativismo, eles não vão encontrar outros caminhos para se apropriar desse dinheiro ali do orçamento, principalmente com a PEC da transição quicando ali no chão do plenário, é se iludir. Então, assim, outros instrumentos eles vão encontrar, mas é importante que esse seja desconstruído e desmontado, porque ninguém aguenta ver quanto antes. Ninguém aguenta ver essa quantidade de bilhões serem distribuídos como se fossem deles, escola, quando não é. É dinheiro do orçamento que deveria cumprir o seu papel social.